Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu sou a Tânia Freitas Santos Forceto, sou professora da classe A Graça que Cura, da Primeira Igreja Batista de Santo André. Passamos aí mais uma semana da quarentena, né? Tivemos que comemorar nossa Páscoa em isolamento, mas pudemos participar do culto, né? Fazer a ceia em casa, juntamente com os nossos familiares. E foi bem estranho passar mais uma Páscoa sem o nosso teatro, né? Todo ano a gente está tão acostumado com aquelas encenações maravilhosas e desta vez tivemos que passar sem o nosso teatro. Mas podemos celebrar a vinda de Jesus, a morte e a ressurreição dele, que é por causa de tudo isso que nós estamos aqui, inclusive estudando a palavra dele. Na semana passada nós falamos sobre depressão parte 1. E aí nós vimos alguns dados alarmantes, né? O aumento da questão da mortalidade por conta da depressão, não só suicídio, mas outras mortes também relacionadas a essa doença. Vimos que 44% dos paulistanos tiveram algum problema, né? Algum transtorno mental. 2 a 5% de crianças também com problemas relacionados a isso. E 10% da população já tiveram depressão. Interessante isso, né? 60% não fazem o tratamento, isso é muito sério. E 50% só são diagnosticados e nem sempre corretamente. E muitas vezes ela nem é diagnosticada e nem é tratada corretamente, então isso aumenta mais as consequências dessa doença. E a gente viu também o que significa depressão. Em psicologia, ela é de origem crônica, trata-se da alteração do humor, uma tristeza muito grande, intensa, permanente, uma desesperança, uma culpa e por aí vai. E na geografia a gente viu também o que significa que por causa da pressão que ocorre, existe um desnível. Então, isso a gente relacionando com a depressão que ocorre no ser humano, a gente vê que casa bem, por causa de muitas pressões que ocorrem na nossa vida, na vida das pessoas, muitas vezes descamba aí para uma depressão. Aí a gente viu também os sintomas mais comuns, existem vários sintomas, a questão da irritabilidade, tolerância zero, não se concentra, se culpa por tudo, mas assim, tem 3 sintomas que são assim muito críticos, que quando existem esses 3 ali conjugados, a pessoa tem que correr urgente para o tratamento. Quais serão eles? É a questão do apetite, aumento ou perda de apetite, considerando assim que no mês a pessoa engorde ou emagreça até 5% do seu peso, isso é muito ruim. A questão do sono, a pessoa ter ou insônia ou dormir muito, ou dormir e acordar no meio da noite, não conseguir dormir mais. E também a perda de interesse nas atividades diárias e até prazerosas que a pessoa tinha. Brincar com os filhos, namorar, passear, ler um livro, fazer alguma atividade física. Então, a perda de interesse nessas atividades que são do dia a dia, né, coisas que a pessoa gostava de fazer, uma alteração no sono e uma alteração no apetite, esses 3 configuram assim que a situação está bem grave. E aí a gente viu também por quê, né? Por que acontece a depressão? O que causa isso? Exatamente assim, são 2 fatores, ou o fator genético ou o fator externo. O fator genético é aquele que a gente sabe que quando alguém na família já teve uma depressão, já teve uma bipolaridade, sofreu com alguma questão dessa ordem, alguém da família provavelmente também vai ter esse problema. E também os fatores externos, que são assim um leque bem grande, né? A gente viu que a questão do excesso de trabalho, pessoa que não sabe dizer não nunca, que o tempo todo está trabalhando, está ali com o celular, com o tablet ligado o tempo todo, no 220, a pessoa que come muito ou não come, dorme muito ou não dorme direito, tudo isso pode trazer aí a depressão. E excesso de cargas emocionais, que também é outro leque bem grande. Aí entra a questão de divórcio, morte de alguém da família, morte de pessoa próxima, né, que traz muita dor. A morte em si já traz muita dor. Imagine um filho, um cônjuge, né, um pai, uma mãe, isso tudo também pode desencadear uma depressão.
a questão do desemprego, da parte financeira, a pessoa que está sendo uma tensão financeira muito grande, perda de algum, né, entrou em falência. Então essas coisas aí, abuso do álcool, da droga, trauma, o abuso na infância, também podem gerar a depressão. E naquela aula também a gente falou sobre Elias, que foi um profeta, né, da Bíblia, que por ter sido assim alguém que Deus usou com tanto poder, orava e as coisas aconteciam, foi lá, desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, né, fez tanta coisa, e no entanto, após esta batalha, ao ser ameaçado pela rainha Jezabel, entrou em pânico, né? Por quê? Porque era fraco, não foi pecado, mas foi simplesmente porque houve uma exaustão naquela luta que ele havia tido ali com os profetas. E a gente viu que Deus teve uma forma bem peculiar de tratar com Elias. Deus permitiu que ele recebesse o alimento, ele descansou e o próprio Deus falou com ele. E aí Elias se ergue, sai daquela depressão e deixa de pedir a morte, né? E não só ele, outras pessoas também da Bíblia, eles tiveram essa questão da depressão, que nós vamos ver mais pro final da aula. E também eu dei o meu testemunho, né? Quem esteve aqui na nossa aula pôde ouvir. Eu passei pela depressão também durante uns 3 anos e meio. Tratei com terapia, tratei com remédio, mas também fui fazer coisas de que eu gostava e que não era do meu dia a dia. E graças a Deus eu pude sair. E hoje, o que a gente vai falar então? Nós vamos falar sobre como nós podemos vencer a depressão. Se você que está aí me assistindo tem a depressão ou conhece alguém, né, alguém muito próximo a você que tenha, que está lidando com essa doença que é tão séria, que é o mal do século, então fique de olho, fique ligado aí nessas dicas que nós vamos falar aqui e você vai poder ajudar a si mesmo ou alguém aí do seu convívio diário. Antes disso, nós vamos orar agradecendo a Deus e vamos então falar do que pode ser feito, né, para a gente sair dessa depressão. Deus, eu quero entregar em Tuas mãos, Senhor, esta aula, esse momento que a gente vai passar aqui junto, e pedir que o Senhor fale ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está aí me assistindo, e que porventura possa estar passando por essa depressão, ou alguém de sua família. Que o Senhor fale, que o Senhor abençoe e que o Senhor cure para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, então a primeira coisa, meus irmãos, que a gente vai fazer para cura da depressão, que o autor do nosso livro traz, o Graça que Cura, ele diz a questão do quebrantamento ou rendição total. O que ele quer dizer com isso? Ele fala que quando a gente está em depressão, o que nós temos que fazer? Tirar o orgulho, deixar o orgulho de lado, porque muitas vezes a gente está com um problema e acha que não está com problema. A gente nega, é a fase da negação. Não, isso não é comigo, não. Outra pessoa pode ter, mas eu não. Então, tirar esse orgulho de lado, não ficar na defensiva, com opiniões fechadas, não, depressão é coisa do diabo, crente não fica deprimido. Essas falas, elas só vêm para dizer que você está na negação. Então o autor diz que é para você evitar, deixar esse orgulho de lado e se quebrantar diante de Deus, entrar numa rendição total. Lá no capítulo 28, verso 13 de Provérbios, diz assim, que quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e abandona, esse encontra a misericórdia. Mas aí você vai falar que eu disse que depressão não é pecado, eu disse que a pessoa precisa de ajuda, e agora eu estou falando de que quem confessa e deixa, né? E como assim alcança a misericórdia? A questão é deixar o orgulho de lado. Então reconhecer que você está com problema, reconhecer que você está com a depressão, ou alguém da sua família, e que você não pode fazer nada por isso, você sozinho. Você precisa de ajuda. Então é nesse sentido. E também o texto lá de Mateus 5, 3-5, nas bem-aventuranças, a palavra de Deus é bem clara quando fala que os pobres de espírito, deles é o reino do céu, quando fala que aqueles que choram serão consolados e que aqueles que são humildes receberão a terra por herança. Então a gente tem que ter a humildade, o primeiro ponto é esse, ter humildade, reconhecer que está com problema
e ir diante de Deus falando, olha Deus, eu não consigo sair dessa sozinho, me ajuda. Então é nesse sentido de se quebrantar, deixar o orgulho de lado e se render a Deus, que aí Ele vai poder fazer a obra. Então esse é o primeiro ponto, reconhecer que está errado, né, que tem alguma coisa errada, sair da negação. A segunda coisa é a questão de manter a mente e as emoções ocupadas. Você já deve ter ouvido a frase, mente vazia é oficina do diabo. E realmente é isso. A pessoa que fica muito tempo parada, a mente fica ali à toa, ela vai passar a pensar besteira. Também não faz nada, não muda a atitude, não procura fazer alguma coisa, essa pessoa também vai ficando cada vez pior. Assim, longe de tudo, não se envolve, vai ficar no isolamento. Então, nessa segunda dica que o nosso livrinho traz aqui, nós temos que combater a síndrome da paralisia ocupacional e da paralisia emocional. Então, nesse sentido, a gente tem que se envolver com as coisas. Ai, mas é difícil fazer, é difícil, mas procurar fazer pequenas coisas que sejam para você ocupar o seu tempo. Então, ocupa sua mente lendo pequenas porções de livro, de texto bíblico, de alguma coisa que você gosta, aqueles presente diário, minuto com Deus, que são coisas breves. Lê todo dia já vai ajudar a sua mente a pegar no tranco, né? Já vai ajudar a sua mente a ficar mais alimentada e sair daquela inércia. Fazer pequenas coisas. Você sabe que a nossa igreja ela tem uns 30 ministérios ou mais. Então tem espaço para todo mundo em qualquer lugar. Então você gosta de cozinhar, você gosta de trabalhar com arrumação, você gosta de ajudar as pessoas, então ali no MAS tem um lugar para você. Então você pode ajudar fazendo pequenas coisas. Ali no ateliê eu acho que assim, para quem está nessa situação, é um lugar muito bom, porque é um lugar tranquilo, tem poucas pessoas e você vai fazer coisas que vão ajudar o próximo, vão ajudar missões principalmente. Então fazer coisas e ocupar a mente, as emoções, assim, você estar ligado a um ministério, ligado a um trabalho, aquilo vai trazer empatia, aquilo vai trazer para você aquele envolvimento com outros. Então não tem como ficar isolado. Isso vai ajudar a sair da depressão. A terceira coisa a dica que o pastor nos dá aqui é sobre o perdão. O perdão, a Bíblia não pergunta se a gente quer, não fala para a gente optar se quer, mas o perdão é para ser dado. E se a gente parar para pensar, o perdão ele não vai abençoar o outro que merece o nosso perdão, ou que precisa do nosso perdão. Vai abençoar a si mesmo. Pensa comigo, você tem mágoa de alguém lá que no passado fez alguma coisa contra você. Essa pessoa está vivendo a vida dela. Às vezes nem sabe que você existe, ou se sabe que você existe, não está nem aí porque aconteceu lá no passado. E você está ali remoendo, você está ali sofrendo, você está ali remoendo. A pessoa não está nem aí. Então a pergunta que eu faço, se você perdoar essa pessoa, quem vai ser beneficiado? É você. O outro já está vivendo a vida dele. Então o perdão aos outros, a Bíblia fala que se a gente quiser ser perdoado, é para a gente perdoar. Então além de você ser o beneficiado, porque vai sair aquela coisa ruim de você, você vai receber o perdão. E preparando essa aula, eu pensei numa situação assim bem interessante nessa questão do perdão. Não li na Bíblia que é assim, mas a gente pode fazer uma comparação nesse sentido. Você perdoa alguém, você libera, você libera aquela pessoa, tira ela das suas costas. E você vai também receber a liberação daquilo que você fez contra Deus. Você é liberado daquele pecado. Então você quer receber essa liberação, você também tem que liberar. É o que a Bíblia diz. Quer receber perdão, perdoe. Então isso é perdoar o outro. Mas também existem mais dois perdões. O perdão a si mesmo, que é assim, você às vezes fez alguma coisa no passado que você ficou tão magoado, com tanta raiva, que você não consegue se perdoar. No sentido assim, não acredito, como que eu fui fazer aquela coisa, não consigo me perdoar, não me perdoo por isso. E aí você, olhando para a cruz e para aquilo que Jesus fez,
Inclusive nós relembramos no domingo agora que passou, Jesus já perdoou. Jesus já levou naquela cruz tudo que precisava levar, né? Derramou o seu sangue, perdoou nossos pecados. E aí você não se perdoa? Então quem você acha que você é para estar acima de Deus? O Deus que já te perdoou, que já morreu na cruz por você. Então perdoar a si mesmo, perdoar o outro. E tem um terceiro perdão que esse é punk, como se diz por aí, né? É difícil a gente falar sobre isso, porque é difícil a gente, principalmente, aceitar que exista esse tipo de coisa. Mas é o perdão a Deus. Como assim perdoar a Deus? Deus não me fez nada? Exatamente, Deus não te fez nada. Mas quantas vezes, aí no seu coração, na sua mente, você ficou pensando, por que Deus não fez aquilo? Deus podia ter agido diferente. Por que Deus deixou meu pai morrer? Por que Deus não deixou que o meu bebê vivesse? Por que Deus não curou tal situação? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E esses porquês você vai guardando aí no seu coração e você não quer pensar nisso, porque é feio, porque é chato, porque é estranho, porque é sei lá o quê. Mas você não quer pensar, mas o sentimento está aí dentro. E não adianta tentar esconder de Deus, Deus sabe. Na minha vida, quando meu pai estava doente, aconteceu exatamente isso. Eu pedi para ele curar meu pai, eu achava assim, que meu pai sendo curado ia dar um testemunho assim tremendo para todos os tios que eu tenho, né, ainda tenho vivos, porque eles bebiam, eles tinham uma vida muito promíscua, então meu pai sendo, né, curado ia ser um motivo de testemunho. Eu pus isso na cabeça e Deus não curou meu pai. Ah, meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida, eu era cristã já há uns 25, quase 30 anos na época. Eu era batizada, já tinha feito faculdade de teologia, dava aula na escola bíblica, na igreja ministrava louvor, né? Tudo como manda o figurino, tudo bonitinho. Mas eu tive isso no meu coração. Por que Deus não curou meu pai? E aquilo ficou muito ali. Era uma mágoa que eu tinha de Deus. E eu precisava liberar esse perdão, dizer para Deus, olha, eu estou errada, me perdoa por ter sentido isso. Então, muitas vezes a gente guarda sim raiva de Deus. Não quer falar, não quer pensar no assunto, mas esse sentimento está bem escondidinho lá no seu coração, lá na sua mente, em algum canto ele pode estar. Então, nessa questão do perdão, é perdoar a si mesmo, é perdoar o outro e perdoar a Deus, se houver alguma situação ali parecida. Porque a gente não foi criado para o ódio, nós somos criados para o amor, para a generosidade, para a bondade. É isso que a palavra de Deus nos diz. O ódio foi o que aconteceu lá no primeiro homicídio, que Caim matou o irmão dele, Abel, e aquilo ali já não foi do agrado de Deus. Então Deus não nos criou para isso, mas para o amor, para o perdão, para as coisas, para a amizade, né? Para a bondade. A Bíblia fala em Tiago 5, versículo 13 a 16, está alguém sofrendo? O que é para fazer? É para orar. Tem alguém feliz? Cante louvores. Tem alguém que está doente? Mande chamar os presbíteros e unja com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. E esse versículo 16 é tremendo, muito usado no Celebrando a Recuperação. Confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é muito poderosa e eficaz. Essa questão do confessar, não é como confessar, a confissão que o católico faz, que vai lá na casinha do padre, né, naquele confessionário, despeja seus pecados e aí manda fazer alguma coisa, algumas orações. Esse confessar que diz aqui é no sentido de você compartilhar com alguém alguma coisa que está no seu coração muito dolorida, que você fez até e você não está se aguentando naquilo, aquilo está te corroendo. Então, no Celebrando a Recuperação, que é um programa que trata dessas questões emocionais, a gente encontra um lugar muito seguro, um lugar muito, ali como diz a líder, uma das líderes do Celebrando, sagrado, onde você pode falar e ali existe confidencialidade, anonimato, ninguém vai falar do seu problema com ninguém. Inclusive, se por acaso alguém fizer isso, é expulso do programa. Graças a Deus, até onde eu sei, um ou outro foi expulso, mas a praxe é não falar do que se ouviu ali dentro. Então você precisa de um lugar seguro, de um ambiente seguro para você falar aquilo que está no seu coração. E quando fala,
o corpo sara. Nós já falamos isso na primeira aula, quando o corpo fala, porque está doente, né? Aliás, quando a boca fala, o corpo sara. Aí quando a boca não fala, o corpo fala, no sentido de ficar doente. Então, confessar, perdoar, isso tudo faz parte da cura da depressão. Outra coisa é em relação à aceitação. Também no Celebrando a Recuperação, a gente tem uma oração que, no final, daqui a pouco eu vou falar para vocês, que fala para a gente aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Né? Para a gente ter força, coragem para mudar o que pode e para ter discernimento. O que é que eu posso mudar e o que é que eu não posso. Essa questão de aceitação, no sentido assim, tudo que acontece no mundo acontece para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Então cai a chuva, vem o sol, vem o emprego, vem o desemprego, vem a doença, tudo acontece para o bom e para o mal, para o justo e para o injusto. Então não é porque nós somos crentes que nós vamos estar assim, imunes a isso. Não, as coisas vão acontecer. Qual é a diferença? A forma como eu vou encarar esse problema. Aí é outra questão, mas que as coisas vão acontecer, vão. E o que acontecer de errado, a gente tem que entender que Deus está no controle de tudo. Por exemplo, essa pandemia agora. É uma coisa ruim, ninguém queria estar em casa desse jeito. Nós gostaríamos de estar em casa nas nossas férias, podendo ir e vir, com dinheiro para viajar, para sair, não é para encontrar os amigos, mas não dessa forma. Ficar em casa, isolado, só sair por estritamente necessário, que é um médico, uma farmácia, um mercado. É uma situação que tira até o nosso ar, parece, né? Mas Deus está no controle disso. Então, cabe a mim ficar julgando, ficar ali, porque a pandemia, não, é aceitar. É fato, está acontecendo. O que eu tenho que fazer? Ficar em casa, me cuidar, higienizar bem as minhas mãos, sabão, água, o álcool, não é? Então, tem que aceitar as coisas e lutar por aquilo que realmente tem que ser lutado. O que a gente pode fazer para mudar o que pode ser mudado, que é o que diz a oração. E o que não dá para mudar é aceitar e viver com isso, porque aí a gente também deixa o coração mais leve. E outra coisa nesse sentido de aceitação, não ficar se baseando tanto no passado. Tem gente que vive ali, né, no passado, mas naquele tempo, mas antigamente, mas naquele tempo. Só que, gente, o tempo passou. Pode ser que algumas situações do passado tenham sido boas e foram boas, talvez, não sei se melhor que hoje, mas teve o seu valor, seu lugar. Mas acabou, passou. O futuro, ficar sonhando com o futuro, ele ainda não chegou. Então o que a gente tem? É o presente, que é hoje. É o dia que se chama hoje. Então, não ficar sonhando com o futuro e nem preso no passado. Viveu agora, é isso aqui hoje. Também no Celebrando a Recuperação tem uma frase que diz, um dia de cada vez. Então, o ontem já passou, o amanhã não chegou, o que eu tenho é hoje. O que eu posso fazer na minha vida? Alguma coisa é hoje. Então, não fique preso ao passado, nem pensando no futuro. E saiba que na cruz, Deus transforma qualquer problema, né, em algo terapêutico. Ele vai curar, vai trazer cura para a sua vida. Uma quinta coisa é tirar o foco de si mesmo. A idolatria do ego. Nessa questão aqui, né, existem pessoas que elas são muito mimadas, e até cristãs, né, falando, que são melindrosas, tudo o foco tem que ser nelas. Quando não recebe atenção total, meu Deus, o mundo acabou. Então não aceitam indiferença, não aceitam que a sua opinião não seja levada em conta, não aceitam, né, elas sofrem por qualquer tipo de coisa que aconteça nesse sentido. Então, tem muitos ciúmes, tem inveja de outros, e a gente tem que tirar o foco da gente mesmo e colocar o foco onde? Na palavra de Deus e na cruz. O foco não sou eu, o foco é Jesus, o foco é a palavra de Deus. Outra coisa é fé. A gente tem que viver pela fé. A Bíblia já fala sobre isso. O diabo pode usar essa doença, que não é ele que está na nossa vida, mas ele pode usar essa doença para nos afastar de Deus. Mas a gente tem que focar nossa vida em Jesus, sabendo que pela fé ele vai nos curar. Se nós tivermos fé, nós seremos curados. Na Bíblia nós encontramos vários textos que falam sobre isso. Abacuque fala lá que o ímpio está envaidecido, os desejos deles não são bons, mas o justo viverá pela sua fé.
o justo viverá da fé. O próprio Abacuque é aquele que diz que mesmo que não tenha fruto, não tenha nada, ele não vai olhar as circunstâncias, ele vai olhar para Deus, o Deus da salvação dele. Romanos 1,17 também fala que, a despeito de toda a degradação do ser humano, é para a gente continuar confiando, porque o nosso foco é Deus. Gálatas 3,11 também fala que é para a gente depender de Deus e não dos nossos próprios méritos, que aliás nós não temos nenhum, venhamos, convenhamos. Hebreus 10,38 fala para a gente continuar crendo em perseverança. Então essa questão da fé é um ponto muito importante para a nossa cura, para a cura da depressão. O 7º ponto é não errar o alvo quanto à felicidade, a busca da felicidade. Onde é que está a sua felicidade? O que é que você acha que te faz muito feliz? Será que é ter o carro do ano? É uma casa na praia? É uma chácara? É viajar todo ano para Disney, para a Europa? É ter poder, ter um cargo muito elevado? Então a Bíblia diz lá em Lamentações 3,24 que a nossa porção é quem? Isso aí que você falou, é o Senhor. A nossa porção é o Senhor, ou seja, a minha alegria, aquilo que me traz muito prazer é Deus. Então eu não devo focar a minha vida nas coisas que são boas, mas são passageiras. Eu tenho que focar em Deus. Deus é a nossa porção. Então o 8º ponto agora, né, vamos falar sobre ter uma vida equilibrada. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E a gente não pode prejudicar um ou valorizar mais um em detrimento de outro. Nós temos que cuidar do nosso corpo, sim, o físico, nos alimentando, dormindo, tendo higiene, devemos cuidar do nosso emocional, devemos cuidar também do nosso espírito, buscando a Deus, lendo a palavra dele, como nós já temos falado até agora. Também nesse ponto de ter uma vida equilibrada, Romanos 12,13 fala que a gente não pode ter de nós mesmos um pensamento acima do que a gente é. Então não pense cada um além do que convém. Então a gente tem que, nesse ponto, ter equilíbrio. Então quem eu sou? Eu sou servo do Senhor, eu sou salvo, sou justificado, mas eu sou pecador. Eu não sou ninguém assim que eu acho que eu sou um bambambam. A própria palavra de Deus fala para a gente considerar o outro acima de nós mesmos, né? O 9º passo é procurar um médico, se for o caso, tomar uma medicação, porque na palavra de Deus não está falando, procure um psiquiatra, mas a gente tem que ter assim, aquela sabedoria e prudência. Deus deu sabedoria para os homens, né? Então tem os médicos, tem os engenheiros, tem os professores, e tem os pastores e tem todo tipo de profissão lutando, procurando soluções para os problemas do homem. Então a gente tem aí também os médicos, os psiquiatras que estudaram para isso e eles sabem qual é o melhor medicamento para dar para cada caso. Às vezes não é no primeiro que vai acertar, vai tomar um, vai tomar 2, 3, até acertar a medicação correta. Mas é preciso, assim como nós já falamos na aula passada, eu tenho artrite, eu vou ao ortopedista, ele me passa um remédio, eu tomo. A mesma coisa, eu vou ao psiquiatra, eu detecto que está com depressão ou algum outro problema, ele me dá uma medicação, eu tomo e aí vai melhorando o meu estado de depressão. E o último, né, seria o 10º passo, é a questão de procurar uma terapia, de procurar um Celebrando a Recuperação, procurar um MAP na nossa igreja, que a gente tem muitas pessoas que estão sendo atendidas, temos muitos conselheiros que foram formados e estão ali atuando, ajudando, né, essas pessoas a chegarem a um ponto bom na sua vida. Nós não somos psicólogos, nós somos conselheiros. Então, se o caso é muito gritante, a gente conversa com os nossos líderes e eles encaminham para o psicólogo. Mas é importante você falar, colocar para fora aquilo que está aí no seu coração. Eu gostaria de ler para vocês a oração da serenidade, que eu já havia falado anteriormente. Ela diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para discernir entre uma e outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e fazendo como Jesus
fez aceitando as circunstâncias deste mundo como realmente são, e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele para sempre na eternidade. Amém. Então essa oração, ela é uma oração simples, mas ela expressa tudo aquilo que principalmente o depressivo precisa. É viver um dia de cada vez, muda o que dá para mudar, pede força, coragem, para mudar o que dá, discernimento, sabedoria para ver o que pode fazer ou não. Eu queria falar para vocês também sobre o Salmo 143. Você pode ler na sua casa, revisar essa leitura e pensar sobre o que ele nos diz, porque nos ajuda muito, principalmente na fase aí quando a pessoa está em depressão. Veja o que ele diz: ouve a minha oração, Senhor, escuta a minha súplica, responde-me, pois tu és fiel e justo. Não leves teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Meu inimigo me perseguiu, derrubou-me no chão e obrigou-me a morar em trevas, como as do túmulo. Vou perdendo todo o ânimo, estou tomado de medo. Lembro-me de tempos passados, reflito em todas as tuas obras, penso em tudo que fizeste. Levanto as minhas mãos a ti em oração, anseio por ti. Como a terra seca tem sede de chuva. Vem depressa, Senhor, e responde-me, pois meu ânimo se esvai. Não se afaste de mim ou morrerei. Faze-me ouvir o teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, pois me entrego a ti. Livra-me de meus inimigos, pois me refugio em ti, Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto, por um caminho seguro. Pela honra do teu nome, Senhor, preserva a minha vida. Por tua justiça, tira-me deste sofrimento. Por teu amor, acaba com os meus inimigos e destrói meus adversários, pois sou teu servo. Então, nesse salmo, a gente tem assim, algumas recomendações, 6 recomendações. A primeira é lembrar da justiça e da fidelidade de Deus. A segunda é pensar que temos que viver pela fé, não confiar nos nossos sentimentos, ou emoções, ou justiça, porque como diz lá, ninguém é justo. Outra orientação é que é hora de olhar para trás apenas para ver os livramentos de Deus. Isso sim é bom. Não ficar moendo o passado não é bom não, mas olhar para trás para ver o que Deus já fez, isso ajuda a pensar que Deus vai continuar fazendo. É hora de buscar ao Senhor, alimentar a alma com fé e perseverança. É hora de conhecer a vontade do Senhor e procurar fazer esta vontade, confiar no amor leal do nosso Deus. Então eu gostaria que você aí na sua casa lesse novamente o Salmo 43, 143 e procurasse essas partes aqui, essas recomendações que eu conversei com vocês. E eu gostaria também de deixar para vocês avaliarem a sua vida, que pode ser que não seja você o deprimido, pode ser alguém da sua família, mas dá uma avaliadinha aí, sim, alguma coisa você pode melhorar, precisa pensar no assunto. Que avaliação você faz da sua saúde emocional? Como você está emocionalmente falando? Com relação àqueles itens que a gente conversou, vencendo a depressão, foram 10 itens. Então, aceitação, fé, perdão, quebrantamento, contentamento, acabar com a egolatria, não errar o alvo em busca da felicidade, ter uma vida equilibrada, buscar uma terapia, procurar um médico. Nesses 10 tópicos, em qual deles você acha que está precisando mexer, precisando, sei lá, fazer alguma coisa, merece alguma atenção a mais? Você pode dizer tranquilamente que Deus é a sua porção? Você pode dizer assim com todas as letras, com o coração aberto, com toda convicção: Deus é a minha porção. Se eu tiver carro, se eu tiver casa, se eu tiver emprego, é bom, mas não é isso que me traz aquela satisfação completa. É Deus a minha porção. Você pode dizer isso com tranquilidade? Com relação a uma vida equilibrada, será que você precisa dar uma atenção um pouco maior para a sua alma, ou para o seu espírito, ou para o seu físico? Como é que está essa parte aí na sua vida? Então veja se está um equilíbrio. Se não tiver, busque aí
melhorar aquilo que precisa. Eu falei também que nós vamos conversar sobre outros personagens da Bíblia, mas o tempo não nos permite. Então você que é meu aluno, eu vou mandar para você no resumo que eu mando toda semana, falando de mais alguns personagens da Bíblia que passaram por depressão e conseguiram continuar firme crendo no Senhor. Então nós temos ali Jeremias, Davi, tivemos Saul, que é um caso, né, assim, diferente, mas teve depressão também. Temos a questão da Noemi, que saiu lá da sua cidade e foi com seu esposo e seus filhos, e na outra cidade para onde eles foram por causa da fome, lá ela perdeu o marido, olha lá um dos pontos, né? Morte de cônjuge, perdeu os filhos, e aí essa mulher fica amargurada, a ponto de quando ela volta para a terra dela, ela falar que o nome dela agora é Mara. Mara significa o quê? Amargura. Então Noemi passou por isso, gente. E o que aconteceu depois de um tempo dela estando ali? Deus usou a nora dela, que não quis abandoná-la, que fez com que essa nora se casasse, tivesse um filho, e Noemi segurou nos seus braços, né? Alguém que seria da descendência lá do rei Davi. Então veja que mais um personagem aí que sofreu com a depressão e Deus restaurou. Então nós não temos tempo de falar sobre todos eles, mas eu vou mandar para você e aí no seu e-mail na semana que vem, tá bom? Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha aproveitado aí, aprendido alguma coisa, e que isso que você ouviu, além de servir para a sua vida, possa fazer com que você ajude outras pessoas que passam por esse problema aí no seu meio, né? Ou na família, ou no seu meio de amizade, emprego, sei lá onde, tá bom? Deus te abençoe, vamos orar. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, ó Pai, por esse momento que pudemos ouvir a Tua Palavra, estudar um pouco sobre essa questão da depressão, mas, Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor é a nossa porção, que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona, e nós cremos que a graça do Senhor traz a cura para as nossas vidas, usando médicos, usando remédios, usando pessoas, usando situações, mas sabemos que o Senhor não nos deixa ficar com a doença, o Senhor traz a cura. E, ó Deus, eu quero colocar nas Tuas mãos cada um dos meus irmãos, pedindo que o Senhor os abençoe nesta semana, que, ó Deus, se houver algum problema nas suas vidas, alguma questão de tudo aquilo que foi falado, que o Senhor fale com eles, que eles consigam trabalhar com essa questão. E, ó Deus, se for alguém do convívio deles também, que eles possam ter sabedoria e serem usados pelo Senhor para ajudar essas pessoas. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse momento e peço a tua bênção para a vida deles durante mais esta semana de quarentena. Em nome de Jesus. Amém.